Hora do nosso bate-papo de política. Eu e Lívia Pessoa aqui vamos fazer algumas análises do dia de hoje para começar a semana, né, Lívia? Boa noite. Isso, Aline, boa noite. Sempre é hora de falar sobre política, com você fica melhor ainda. Então, coisa boa. Bom, Prefeitura de Teresina já tem apertado o cerco, né, apertado o cinto para as finanças, para poder pagar as contas. Já fez várias medidas de austeridade para também fazer cortes e esses cortes darem um fôlego, né, para a Prefeitura de Teresina. E hoje o secretário de Administração da capital, Marcos Elvas, confirmou que a gestão está demitindo os servidores terceirizados porque descobriu que eles estavam na folha salarial da Prefeitura, mas não estavam comparecendo ao trabalho. E um balanço realizado pela pasta apontou que 38% dos servidores lotados na própria secretaria sequer compareceram em janeiro. Eu usei essa palavra fantasma. O que eu falei e continuo a falar que no mês de janeiro, por exemplo, na SEMA, que é a secretaria que eu dirijo, né, tinham 72 funcionários lotados na sede da SEMA e desses 28 não compareceram em janeiro. Eu posso dizer que eles não compareceram em dezembro, ou em novembro, ou em outubro? Não. Eu posso dizer em janeiro eles não compareceram, eles fizeram evidentemente o contra-cheque zerado e essas pessoas evidentemente que estiveram ali serão desligadas ou já estão em processo de desligamento. Nas outras pastas terceirizadas tem algum levantamento? Da mesma forma, cada pasta está cuidando do seu nesse mesmo sentido. Então são medidas para enxugar cada vez a máquina, né, Lívia, e dar esse respiro para a Prefeitura. E agora essa revelação, né? O famoso pente fino, Aline, não necessariamente em referência a esses funcionários fantasmas, entre aspas, mas aqueles que não estão prestando o serviço esperado pela Prefeitura de Teresina, principalmente em um momento como esse, em que existe uma necessidade muito grande de que todos estejam imbuídos, estejam motivados a reconstruir Teresina. Então, quando existe um lote de funcionários que não comparece ou que não presta aquele serviço de forma adequada ou nas expectativas do prefeito Silvio Mendes e de sua equipe, existe a necessidade de cortar. Pelo menos esse é o posicionamento e esse tem sido o viés adotado tanto pelo prefeito como pelo seu secretariado, como é o caso do secretário Marcos Elvas, e toda essa necessidade de mandar o recado. Eu acho que também tem muito sobre isso, dar o exemplo e mandar um recado de que não vão ser aceitas nenhum tipo de ausência ou nenhum tipo de procrastinação em referência a Teresina. Acredito que também seja esse principal objetivo nesse momento, cortar os gastos e fazer com que todos prestem atenção no que estão fazendo. Esses cortes de gastos foram anunciados logo no começo da gestão, antes mesmo da gestão, foram secretarias que foram eliminadas ou que foram juntas, né? Excluiu-se algumas e criaram-se outras, mas com determinadas funções, exatamente para evitar esses gastos maiores. Aí aparece algo como esse, é o chamado pente fino mesmo, como você fala. E tem uma outra questão também da Prefeitura de Teresina, que é também um calcanhar de Aquiles, que é a limpeza da cidade. Ainda é um problema a ser solucionado. Hoje o secretário Marco Antônio Aires, do Planejamento, confirmou que provavelmente uma nova licitação, mas só que de forma emergencial, né, da limpeza pública, deve acontecer só a partir do mês de junho. Esperamos que eles vão até junho, se eu não me engano, é o contrato emergencial. Então, acredito que até lá eles aguentam ficar aí. Agora, a multa vai ter que existir, não tem conversa. Se eles não cumpriram o contrato, a gente notifica, dá um prazo, não cumpriu, multa e desconta na fatura. Sobre a licitação, existe alguma discussão? Existe sim. Nós estamos preparando a licitação definitiva e estamos na expectativa. Como é uma coisa que o processo licitatório demora, da outra vez que a gente fez, em 2015, demorou 2 anos para ser licitado, uma licitação de limpeza pública, que envolve muito dinheiro. Para você ter uma ideia, o custo mensal nós conseguimos reduzir para 17 milhões e 18 milhões de reais. Quer dizer, você arredondando para 20, você vai ter 60 meses de contrato a 20 milhões, dá 1 bilhão e 200 milhões. A licitação dessa tem muito participante, tem muita questionamento, tem muita briga de licitantes e demora um pouco. Então, por conta disso, a gente já está preparado também para lançar outro emergencial, caso essa licitação não seja efetivada até o final de junho.
esse realmente é um assunto que merece uma atenção especial. Por que que demora tanto? Porque é um serviço muito complexo, são vários serviços. Tem a limpeza pública, né, do lixo, coleta do lixo domiciliar, tem a capina e varrição, tem o próprio... a coleta de lixo também... Lixão não, que é o hospitalar. O lixo hospitalar, enfim. Tem muitos serviços, por isso que demanda tanto dinheiro, tanto recurso e às vezes muito tempo também, né? Isso, Aline. E também tem a questão que você ia falar sobre o aterro sanitário. Aterro controlado, que é o nosso. Isso, que existe toda essa divisão do lixo, distribuição do lixo. Existem também aqueles setores que fazem a coleta de forma reciclável para poder fazer essa distribuição. Então, é uma questão que, por si só, exige uma manutenção muito forte e que também, por serem empresas terceirizadas, faz com que essa prestação de serviço, que inclusive teve o seu processo de pagamento dificultado no ano passado, a relação se torna muito complicada, muito traumática e que a partir de agora, inclusive envolvendo o Tribunal de Contas do Estado e do município, para poder fazer essa baliza, essa intermediação entre os contratos, já que, pelo que o próprio secretário falou, existe uma previsão de apenas para o próximo semestre, para que haja essa nova licitação. Então, é um problema que continua sendo latente para o teresinense e principalmente para a prefeitura resolver, porque é difícil, é complicado e que exige uma articulação muito complexa. Bom, a gente falou há pouco de contenção de despesas, de cortes. Hoje o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, anunciou a antecipação do salário dos servidores provisórios aqui da capital para a próxima sexta-feira. O pagamento de todos os servidores municipais de Teresina ocorrerá na próxima sexta-feira e o dinheiro estará na conta no próximo sábado. O anúncio da antecipação salarial foi feito pelo prefeito Silvio Mendes na manhã de hoje no gabinete do próprio gestor. A gente deve à equipe, à organização, à perseverança e a gente deve em particular ao Edgar e à equipe das finanças que conseguiu colocar à disposição dos servidores, todos os servidores municipais, a antecipação dos seus salários antes da programação feita. Então, sexta-feira próxima, todos os servidores receberão os seus vencimentos, todos. Né? No mesmo dia, sábado, está com dinheiro no bolso. Cuidado para não gastar tudo no carnaval. O servidor não ganha muito. Então, eu fico feliz pela equipe, agradeço ao Edgar por esse grau de organização, né, para que dê ao servidor o direito pelo trabalho que eles fizeram. A antecipação salarial gerará um impacto de aproximadamente 60 milhões na economia da capital. Pela tabela salarial anual estabelecida, o salário seria pago somente na terça, 3 de março. Para a equipe financeira da gestão municipal, a antecipação dos salários é um reflexo das medidas de austeridade adotadas nos 2 primeiros meses da gestão. Todos vestiram a camisa dessa visão dele de austeridade, de focar no que é essencial, de cortar o que é desnecessário. E é muito difícil você fazer essa intervenção numa coisa que é contínua, que a prefeitura é contínua. Foi mudado os gestores, né? E você alterar toda a sistemática que estava funcionando para trazer isso aí para uma gestão eficiente é difícil, mas a gente tem conseguido, com esse esforço aí, trazer os resultados que isso, a primeira medida é essa, valorizar o servidor público, né? Além da antecipação dos salários, o prefeito Silvio Mendes anunciou também o decreto de ponto facultativo para todo o serviço público teresinense na próxima segunda-feira. A segunda notícia é que, já é tradição, mas que a gente está também publicando um decreto, tornando o ponto facultativo na segunda-feira de carnaval. Não é novidade, porque isso acontece todos os anos, mas que todos têm o direito, com suas famílias, de brincar, pular. O carnaval é uma festa popular importante, ou descansar. Ou seja, está dando certo, né, essas medidas, essas ações que ele vem anunciando, os cortes, para pagar dentro do mês agora
dessa vez, né, neste mês de fevereiro. Isso, Aline, parafraseando o nosso colega Tárcio Cruz, que não acabe antes da quarta-feira de cinzas, né? Que haja também uma cautela pelos próprios servidores. Mas é muito importante haver esse cuidado. Eu acho que nesse sentido foi até um cuidado da prefeitura em relação a esses servidores que vão passar por esses dias, que vão ter um certo ponto facultativo, que vai ter um recesso, e que já não tem algumas benesses, como é o caso de não ter carnaval de rua esse ano aqui em Teresina, promovido pela prefeitura. Então, acredito que foi também uma tentativa de agradar, de certa forma, aqueles prestadores de serviço. É um sinônimo de confiança. Exatamente, né? exatamente. Para também... E também não deixa de injetar muito dinheiro também no comércio com esse dinheiro circulando. Isso é verdade. Lívia, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, diz que pretende colocar em pauta, para depois do Carnaval, o projeto que propõe aumentar o número de deputados dos atuais 513 para 527, Lívia. Essa seria a primeira mudança no número de integrantes da casa desde 1993. Exatamente, Aline. Essa notificação, essa articulação, ela vem acontecendo há muitos meses, desde que saiu o último censo do Brasil, em que colocava o número populacional dos estados, uns em estagnação e outros em diminuição. O caso do Piauí foi uma estagnação. O Piauí ele não cresceu em um número suficiente que equiparasse o número de deputados federais que ele possui, que atualmente é 10. E para que não haja essa diminuição, existe sim essa articulação de bastidor para que haja um aumento de 14 deputados federais dentro da Câmara Federal, que no caso contemplaria não só o Piauí, mas o Piauí, o Pará e também o Rio de Janeiro. Eu conversei com o senador Ciro Nogueira, que também é um articulador da base progressistas e também da oposição nacional e tem um forte vínculo ali com o Hugo Mota, e ele confirmou que existe sim essa conversa, esse diálogo, e que a previsão é que para depois do Carnaval já seja colocado na Câmara e discutido. Piauí seria um dos beneficiados e faria com que houvesse uma grande manutenção de poder aqui no Estado, porque, lembrando, diminuindo o número de deputados federais, que seria para 8, também haveria uma diminuição na Assembleia Legislativa, saindo de 30 deputados estaduais para 24. Então, isso mudaria muito o cenário para o próximo ano, o cenário do Piauí como um todo, e essa manutenção tem sido um forte ponto trazido pelos parlamentares em nível nacional, Aline. Bom, vamos falar aqui das articulações do PT em relação a nomes para disputar, né, nas próximas eleições. O deputado Florentino Neto falou que apoia o nome do deputado federal Flávio Nogueira para uma vaga ao Senado. No momento da reunião, nós ainda vamos ter outras reuniões, mas no momento da reunião, o deputado Flávio Nogueira já se colocou à disposição como pré-candidato ao Senado da República, inclusive dialogando com os demais integrantes ali sobre assim como ele pensa efetivamente tocar essa pré-candidatura. Então, no momento, nós vamos ter outras reuniões, mas naquele momento já o deputado Flávio Nogueira já se adiantou, já colocou ali sua pré-candidatura ao Senado. Ou seja, deputados petistas também querem uma vaga para o Senado, algo que eu achava que a base já tinha até se organizado, mas não, o PT também quer esse espaço. A famosa chapa Maju, Aline, que é Marcelo Castro, do MDB, e Júlio César, do PSD. Seria essa principal vertente articulada pela base governista, mas que tem ali a sua contracorrente, que seriam os deputados, a bancada do PT como um todo, busca mais espaços, quer participação maior dentro da chapa majoritária, que seriam ou a vaga do Senado ou a vaga de vice-governadoria. Para um reflexo nacional, um projeto do presidente Lula e do partido como um todo, o nome para o Senado petista é mais interessante do que uma chapa pura aqui no Piauí. Mas, claro, existem níveis e perpassa muito pelo martelo do governador Rafael Fonteles em fazer essa manutenção. Tudo indica que há uma preferência, pelo menos é o que é dito nos bastidores, de que seja mantido essa chapa majoritária de Marcelo Castro e Júlio César e que seja uma chapa pura do Partido dos Trabalhadores. Pelo menos essa é a informação de bastidor. Mas muita coisa pode mudar até 2026, Aline. E não dá para todo mundo entrar, né? As vagas são limitadas. Exato. E quem está de olho também em 2026, vamos mostrar essa foto, que ela é bem peculiar e ela mostra como está a oposição se articulando e mirando 2026.
tiro ao Álvaro, Aline, que nem diria Elis Regina, de buscar esse principal objetivo comum entre esses três nomes, chapa majoritária para 2026 da oposição. O nome de Margareth Coelho surge como essa representante e uma possível liderança muito forte para assumir a candidatura do governo do Estado, ou seja, buscar o Palácio da cidade de Karnak como oposição a Rafael Fonteles, e Ciro Nogueira, reeleição natural, juntamente com Joel Rodrigues como seu suplente. Eu conversei com a ex-deputada federal Margareth Coelho, atual diretora nacional do SEBRAE, e perguntei se existe sim essa articulação, se existe essa conversa, e ela mantém a mesma fala que ela trouxe para a gente há meses atrás. Sou uma soldada do partido e estou à disposição para essa articulação de todos, da oposição. Então, é um nome que está à disposição, Aline. Ok, atualizamos aqui nesse início de semana, muitas informações. Muito obrigada pela companhia de sempre, Lívia. Eu que agradeço, Aline, sempre um prazer. Até amanhã. Até amanhã.